Mateus 27:50 diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós lemos hoje a Tua palavra, e nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida, que possamos sair daqui hoje por essas portas, pelas portas da igreja, como novas pessoas para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos responda, nos direciona, que o Senhor nos mostre, Pai, o caminho na qual o Senhor quer para cada um de nós. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar por um instante. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra cujo tema é rasgue todos os véus. E eu confesso aos irmãos que Deus me deu essa palavra no último domingo, enquanto o nosso pastor ministrava sobre a nossa vida, uma mensagem poderosa. Quantos estavam aqui domingo passado? Para a gente se rasgar diante da palavra. E o Espírito Santo ia me ministrando ao meu coração. E ao longo da semana eu me debrucei nessa palavra, me debrucei nesse texto, que fala sobre um véu que foi rasgado, de alto a baixo. Um véu foi rasgado. Algo incrível, algo poderoso aconteceu nessa terra, logo após a morte de Jesus. E então os evangelhos vão narrar, vão relatar esse fato poderoso, interessante, ao mesmo tempo muito importante, que acontece imediatamente após Jesus render o seu espírito. Na hora que Jesus então morre na cruz do Calvário, esse feito grandioso vai acontecer, o véu vai se rasgar. Mas antes de eu te explicar, antes de eu aplicar essa mensagem sobre a tua vida, nós precisamos entender qual que é o contexto, o que que significa. A gente precisa aprender um pouco sobre o que que era esse véu. O que que esse véu, que está falando aqui em Mateus 27:51, o que que esse véu representa naquele tempo? Esse véu, irmãos, ele era uma grande cortina. E às vezes a gente pensa em véu e pensa num véu branco, numa cortina branca, linda, maravilhosa, num tecido fino. A gente pensa em um véu muitas vezes com essa imagem. Associam-se às vezes ao véu que tem na noiva, branco, aquele tecido fininho que dá para ver do outro lado. E essa é a visão que muitos têm do véu. Mas na verdade o véu, ele é tecido nas cores azul, púrpura e escarlate. Quando Moisés vai construir o tabernáculo, Deus vai dar uma direção acerca da construção de todo o tabernáculo e também acerca do véu. Então o véu tem características muito específicas. Ele é um tecido pesado, nas cores azul, púrpura e escarlate, de linho finamente torcido. Essa é a característica principal. São fios torcidos, trançados, e tem um querubim grande, trabalhado nele por um artesão, certamente escolhido sempre o melhor artesão da época. Então essa é a principal característica. Logo depois esse véu, ele vai ser pendurado diante de um lugar chamado o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Então o véu vai estar ali cobrindo um lugar que era de acesso exclusivo somente ao sumo sacerdote. O véu então estaria cobrindo, tampando esse lugar. Ele era pendurado por ganchos de ouro, colocado então numa moldura de madeira. É como se esse lugar tivesse uma grande moldura que rodeava os quatro cantos, todo de madeira, e essa madeira também era trabalhada em ouro, e ganchos de ouro seguravam aquele véu. E quando a gente vai olhar na história, tem um historiador muito famoso chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo vai narrar algumas características do véu que às vezes a gente não tem noção, não tem dimensão. Quando Moisés recebe de Deus o projeto do primeiro tabernáculo, Moisés vai construir ali o tabernáculo, e vai dizer que a altura e a largura daquele lugar chamado Santo dos Santos, o véu que deveria cobrir esse espaço, era um tamanho de 4,5 por 4,5. Essa era a primeira medida, uma medida de aproximadamente 10 côvados. 10 côvados era a medida que Deus tinha dado para Moisés acerca do véu. Então, no tabernáculo construído por Moisés, a medida do véu era de 4,5 metros aproximadamente. Então, para vocês terem uma dimensão, eu vou tentar simbolizar isso aqui no altar. 4,5 metros é como se fosse da parede até aqui mais ou menos. A gente tem aproximadamente 4,5 metros
por 4,5 metros de altura. Aqui tem 6 metros de altura, do altar até o teto. Então um pouco mais baixo, como se fosse ali no meio das caixas de som. Esse era o espaço delimitado pelo véu, para poder restringir o acesso do homem, do povo, até o Santo dos Santos. Quando a gente tem o Templo de Salomão, o Templo de Salomão vai ser construído, e Salomão então vai construir de uma outra maneira, ele vai ampliar o templo, vai ampliar a construção, e vai consequentemente ampliar também o Santíssimo Lugar, e então o véu agora vai ter uma medida de 30 côvados, 30 côvados é aproximadamente 13 metros, tamanho muito maior, da mesma largura e da mesma altura. Então Joséfo vai narrar, vai declarar para a gente qual era o tamanho daquele lugar, daquele véu. Então o véu agora não tinha apenas 4,5 metros, tinha 13. Se a gente pegar o tamanho desse altar, de parede a parede, tem 15 metros. Então provavelmente, daquela parede até aqui mais ou menos, era o tamanho da largura do véu que tinha no Templo de Salomão. 30 côvados, a mesma altura, 13,5 metros aproximadamente de altura, ou seja, nós temos a altura de um prédio de mais ou menos aí 4 andares, nós temos 6 metros de altura, é mais do que o dobro da altura desse templo. Esse era o tamanho da moldura, do quadro e do véu que cobria o Santíssimo Lugar, amém, igreja? Quando nós temos a reconstrução do templo, na reconstrução do templo teve mais um aumento, mais uma medida foi adicionada, e Joséfo vai dizer que agora a medida do Santíssimo Lugar e do véu eram de 40 côvados, aproximadamente 17 a 18 metros, então nós temos uma ampliação maior, não dá para medir mais aqui nessa igreja, tamanho era o véu que tampava o Santíssimo Lugar, esse lugar que era de acesso exclusivo ao sumo sacerdote, o lugar onde abrigava a Arca da Aliança. Então essa era a medida. Agora o mais interessante vem, é porque no véu que estava ali diante do Santíssimo Lugar, Joséfo diz que a espessura do pano, do tecido desse véu, era de aproximadamente 12 centímetros de espessura. Então não era um véu fino, como um véu que a gente vê do outro lado, uma cortina que balança ao vento, uma cortina maravilhosa, não, era como uma parede. Joséfo vai dizer que era 12 centímetros a espessura desse pano, de modo que ele faz uma conjectura, uma analogia, que se colocassem 2 cavalos, um de um lado e um do outro, amarrado na cortina, no véu, que estava ali diante do Santíssimo Lugar, e os 2 puxassem, cada um para um lado, não seriam capazes de rasgar essa cortina, esse véu. Então quando nós olhamos para a história, esse texto, o véu se rasgou, não é simplesmente um pano se rasgando, mas é uma parede que impedia, que limitava o acesso do homem à presença de Deus, que foi completamente rasgado de alto a baixo, um feito na qual os religiosos estavam olhando, havia trevas por toda a terra, as trevas tomavam conta da terra, porque a palavra diz que quando Jesus estava pendurado no madeiro, próximo da sua morte, da hora nona, trevas tomavam conta de toda a terra, e então, quando ele rende o seu espírito, uma grande luz se faz, e há um feito que estremece toda a terra, mas estremece também o coração do homem, porque um véu, como uma parede, de quase 20 metros de altura e de largura, 12 centímetros de largura, de espessura, vai se rasgar do alto a baixo, com um poder glorioso e grandioso, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante? Para a gente entender como que esse momento é glorioso sobre a história de toda a humanidade. Meus irmãos, não se trata apenas sobre uma mudança de culto. Agora no culto, não é só o sumo sacerdote que entra para poder acessar as revelações ou a presença de Deus. Agora todos nós temos acesso, não é uma mudança só disso. Quando nós olhamos para o véu se rasgando, nós precisamos entender que o véu se rasgou, inclusive, em áreas da nossa vida. Esse acesso à presença de Deus irrestrito está liberado para mim e para você, tanto na nossa área espiritual, mas também na área sentimental. Está liberado sobre a nossa casa e a nossa família. Está liberado na sua profissão. Está liberado em todas as áreas da sua vida. Agora, quando nós olhamos, muitos perguntam, mas pastor, porque a presença de Deus estava restrita apenas a esse lugar, se Deus é Deus onipresente? Meus irmãos, acontece que o Santo dos Santos era um lugar onde a presença de Deus estava, a Arca da Aliança estava. Aquele era o lugar onde Deus não somente estava presente, porque Deus é onipresente,
está sobre toda a terra, manifestando a sua glória por toda a terra. Mas naquela época, a revelação de Deus era restrita apenas ao sacerdote. Agora hoje nós temos acesso não somente à presença, mas também às revelações do alto sobre a nossa vida. Nós temos acesso a este lugar de poder, a este lugar extraordinário, a este lugar incrível, a esse lugar onde nós conhecemos, e não apenas conhecemos, mas desfrutamos e experimentamos das maravilhas do nosso Deus. Aquilo que era restrito a apenas alguns homens, agora temos disponível para cada um de nós desfrutarmos para a nossa vida. Não sei se você está entendendo, mas aquilo que antigamente era disponível apenas para o sumo sacerdote, hoje você tem a capacidade de desfrutar, porque Jesus morreu, rendeu seu espírito, havia trevas, mas uma grande luz se fez por toda a terra, rasgou o véu e te permite hoje desfrutar de tudo que o céu tem para você. Amém, igreja? Irmãos, isso é um contexto. O homem até então não era digno de entrar neste local. Por causa de quê? Fala comigo, por causa do pecado. O homem sempre sujo, imundo, marcado de uma vida de pecado. Ou seja, o homem foi restringido de acessar este lugar por causa dos seus erros, por causa das suas transgressões. O homem então vai ser impedido de acessar ao local da presença, da glória e da revelação de Deus. Somente o sumo sacerdote tinha como entrar no Santo dos Santos. Por isso o véu era um limitador. Fala com quem está do seu lado. O véu era um grande limite. O véu era esse limite. O que ele limitava, pastor? Ele limitava ao ambiente da glória de Deus. Ninguém podia acessar, a não ser o sumo sacerdote. Mas quando a gente olha para o texto de Mateus 27, essa cortina que estava separando o homem da presença, o homem da glória, o homem deste ambiente, essa cortina já não vai existir, ou não vai exercer mais a sua função original, que era limitar ao homem. Ela agora estava rasgada. Uma cortina inteiriça, uma parede de pano que impedia o homem agora estava rasgada. Então o que a Bíblia está nos dizendo é que o véu que limitava, o véu que impedia, foi rasgado completamente e nunca mais as coisas seriam como eram. Por que essa palavra é importante para nós? Como eu disse, não é uma mudança só no culto. Não é uma mudança apenas na forma de gerir o templo, quem acessa ou quem não acessa. Não era uma mudança apenas em níveis hierárquicos, de acesso ao Santo dos Santos, ao átrio. Mas uma das mudanças mais importantes de todas as eras é o impacto, que não foi só no templo, mas em todas as áreas da minha e da sua vida. A grande notícia proclamada por toda a terra há mais de 2000 anos é que o véu foi rasgado e hoje toda a humanidade que se rende a Jesus, que entrega a sua vida a Cristo, que confessa com seus lábios que Ele é o único e suficiente Salvador, a grande notícia que é proclamada há mais de 2000 anos é que nós temos acesso completo, irrestrito, incondicional, totalmente liberado à presença poderosa do nosso Deus. Essa notícia proclamada há mais de 2000 anos, acontece que hoje muitas pessoas não estão acessando a este lugar. E agora me permita entrar na aplicação dessa mensagem sobre a tua vida. Porque a grande pergunta que fica nesse texto é: Jesus veio e entregou a sua vida por mim e por você, amém, igreja? E Ele então entregou até a última gota de sangue, até sair água do seu lado, rendeu o seu espírito. As trevas que dominavam a terra foram dominadas agora pela luz, que veio dissipar todas as trevas, porque o plano redentor estava concluído, estava cumprido. O véu se rasgou, há uma mudança completa, para transformar a minha e a sua vida. E nós aceitamos a Jesus um dia, levantamos as nossas mãos, rendemos a nossa vida a Jesus, e então nós temos que tomar posse deste lugar livre, aonde nós acessamos de forma irrestrita a presença de Deus. Mas a pergunta é: por que muitos não estão desfrutando dos benefícios da presença gloriosa do nosso Deus?
Se um dia levantamos as mãos e entregamos a nossa vida a Cristo, e essa entrega por si só nos permite viver e ter esse versículo como verdade para mim e para a sua vida, eu agora posso acessar este lugar. O véu foi rasgado e agora eu acesso a presença, porque muitos não estão desfrutando dessa liberdade em todas as áreas da sua vida, se não tem mais véu limitando a presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Quando você encontrar mais uma vez, dá um glória a Deus no seu lugar. 2 Coríntios 4:4, está aqui no telão também, eu vou ler junto com os irmãos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma tradução que diz: o Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que não desfrutem e nem resplandeça a luz gloriosa do evangelho de Cristo. Meus irmãos, olha esse texto. Esse texto nos diz que o Deus deste século, ali está tudo maiúsculo, mas na Bíblia o Deus deste século é com D minúsculo, a saber, o diabo. Então Satanás, seus demônios, têm cegado o entendimento de muitos e impedido com que as pessoas desfrutem e nem resplandeça da luz do evangelho. O que houve após as trevas, quando Jesus rende o seu espírito? A luz retornou para toda a humanidade. Quando nós entregamos a vida a Cristo, o que acontece? As trevas têm que sair, para que a luz de Jesus manifeste a sua glória em nós. Essa é a nossa realidade. Mas o Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento e impedido com que as pessoas desfrutem daquilo que Deus tem para elas. Aí você fala assim: misericórdia, pastor. Mas acontece que muitos de nós temos permitido com que o diabo exerça influência sobre a nossa vida, e o pecado retorne com força, e isso vai nos impedir de desfrutar aquilo que Deus tem para nós. O véu se rasgou logo após a morte de Jesus, mas o Deus deste século, e digo mais, e não é acrescentando a palavra, mas não somente o diabo, mas também muitas pessoas têm sido agentes do inferno, para poder vir e colocar novamente sobre a vida de outras pessoas um véu, que vai limitar alguma área da sua vida, de viver a plenitude de Deus, que Deus tem para ela. O véu se rasgou, mas o Deus deste século vem cegado. E como que ele cega? Colocando um véu novamente diante dos olhos daqueles que servem. Por causa de alguma distração, por causa de alguma situação, por causa de alguma circunstância, o banquete que ele coloca, e quando esse banquete é desfrutado por nós, meus irmãos, é como o diabo colocando novamente um véu diante dos nossos olhos, nos impedindo de acessar e desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Homens e mulheres que um dia foram libertos, mas que agora, por causa de algo, alguma circunstância, estão retornando à vida que tinham antes, porque o diabo tem cegado, colocado novamente um véu. O diabo sabe que quando nós acessamos a presença de Deus, nós vamos imediatamente acessar um novo ambiente, e vamos da mesma forma acessar uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida completa, produtiva, próspera, saudável, alegre, uma vida que realiza sonhos, que projeta e vê os projetos acontecendo. Então qual o maior interesse dele? Colocar véu sobre a nossa vida, tentar colocar novamente na nossa vida aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. O véu foi rasgado, mas o nosso inimigo tenta a todo tempo colocar novamente um véu sobre a nossa vida. A gente vê isso por toda a história. Se a gente olhar para o Éden, se a gente olhar para Gênesis, nós vamos ver a criação de Deus, o plano original de Deus. Não tinha véu. Tinha, irmãos? Não tinha véu. O homem e mulher tinham acesso irrestrito à presença. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha naquele jardim, e Ele vinha ter com Adão, conversar com Adão, saber sobre as coisas, como tinha sido o dia,
como tinha sido tudo, um acesso irrestrito à presença. E aí vem então o diabo, o Deus deste século, a serpente, e vai trazer engano, vai encontrar uma brecha para a entrada do pecado, e quando ela vem e entra, e o pecado entra, o resultado, o homem e mulher agora são expulsos, a nudez agora está exposta. O que é isso? É necessário folhas, é necessário o sacrifício de um animal, a pele de um animal para cobrir a nudez. O que é isso? É o primeiro véu que é colocado sobre a humanidade, fruto do pecado. Então a gente começa a ver qual que é a estratégia de Satanás. Pelo pecado, agora dentro do coração do homem, agindo influência sobre a vida do homem e da mulher, agora é necessário um véu para poder cobrir a sua nudez. Não tinha véu antes. Então a gente vê que a primeira estratégia, a primeira consequência do pecado desde o Éden, é um véu sendo colocado para cobrir a vergonha, resultado do pecado. A história continua, vem o tabernáculo de Moisés, e agora para limitar o acesso do homem até o lugar da presença de Deus, tem um véu de novo. Templo de Salomão, um véu ainda maior. Reconstrução do templo, aumenta mais o tamanho do véu, porque a gente precisa blindar, precisa proteger a presença. Ninguém acessa a presença, ninguém toca na presença, ninguém chega perto da presença, ninguém desfruta. Porém a história continua, e o plano de liberdade de Deus continua, agora na figura de Jesus. Jesus morre, paga o preço de todos os pecados, trazendo redenção, e o véu se rasga, de cima a baixo, para entregar novamente ao homem aquilo que estava liberado para ele desde o Gênesis. Mas o diabo, através do pecado, vem restringir de novo o acesso ao homem. Então Jesus vem resgatar de novo para mim e para você aquilo que o homem desfrutava lá no Éden. É o plano original. O Éden agora está restaurado, o plano original restaurado. Deus antes só se revelava um sumo sacerdote, mas agora ele se revela diretamente a você. Mas o que acontece hoje? A mesma estratégia do Gênesis, o diabo continua usando até hoje. Através do pecado, ele vai colocando véu sobre a nossa vida. E tem pessoas que estão cobertas de vários véus, e não entenderam que é necessário rasgar o véu, porque o véu de acesso à presença, Jesus já rasgou, mas o diabo coloca outros. Quem rasga? Você. Somos nós que temos que rasgar esses véus que são colocados na nossa vida. É esses véus que vêm nos cegando, nos tirando o entendimento, nos tirando e privando o acesso à presença. Jesus já fez uma obra completa, mas o diabo, me permita, mente pregador, irmãos, é como se o diabo através do pecado viesse recosturando o véu novamente, juntando o véu novamente, colocando de novo uma parede diante de você, que está te impedindo de desfrutar aquilo que o céu tem para você. Talvez você está aqui hoje e fale: pastor, se eu te contar a minha vida, parece que eu já nem sinto a presença de Deus mais. Pastor, se eu te contar a minha história, parece que eu não consigo mais desfrutar das coisas que Deus tem para mim. Eu nem ouço Deus me responder. Parece que eu não sinto mais a glória que eu sentia antes. Talvez é porque tem alguns véus que estão te limitando de desfrutar. Olha a tradução que eu li com vocês. O diabo, o Deus deste século, tem colocado véus para tentar impedir você de desfrutar da presença de Deus, da luz do Evangelho de Deus. A estratégia do inimigo é a mesma. Ele quer impedir o seu avanço, ele vai tentar impedir a sua vitória, ele vai impedir você de acessar novos ambientes, ele quer te impedir de acessar o novo de Deus para você. A gente sempre está declarando aqui sobre a tua vida: Deus tem coisas novas para você, sim ou não? Deus tem coisas novas para você, Deus tem um tempo novo para você, e a gente está sempre declarando isso aqui no altar, liberando essas palavras sobre a sua vida. Aí você olha: mas por que não está acontecendo? Será que não é porque tem um véu que está te limitando e te impedindo de desfrutar o que Deus tem para você? Será que não é? Então, meus irmãos, o véu separava o povo da presença, o véu separava o povo da glória, desse ambiente maravilhoso. O véu separava o povo desse ambiente sobrenatural, porque o véu era um limite. O véu era um limite. Mesmo o véu tendo sido rasgado completamente, muitos ainda têm vivido uma vida travada, porque tem véu limitando a sua vida. Você está vivendo assim? Talvez tenha alguma área da sua vida que parece que não vai,
não anda, está empacado, não avança nem um centímetro, nada, parece que não acontece nada. Quantos aqui percebem que tem algo assim, como algo travando a sua vida? Pode ser que seja um véu, mas pelo que eu vim aqui hoje, Igreja Batista Vida, liberar essa palavra sobre a tua vida. Essa é a noite de véus serem rasgados. Essa é uma noite dos véus serem completamente arrancados da sua vida. O véu que te limita hoje, o véu que te impede de acessar e desfrutar aquilo que o céu tem para você, aquilo que o céu já preparou para você, esse véu que tem te impedido de acessar novos ambientes, coisas novas, novos níveis, esse nível novo de Deus que Deus tem para você, o lugar de desfrutar, de realizar, de avançar, mas tem um véu que está te travando, será rasgado hoje para a honra e para a glória do nosso Deus. Quantos creem para dizer amém? É noite de rasgar os véus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: hoje é noite de você rasgar todos os véus. Quem está pronto para rasgar véu aqui essa noite? Irmãos, tem gente que tem um véu gigantesco sobre a visão, já parou de sonhar, já parou de projetar, não consegue enxergar nem um palmo na sua frente, parece que não consegue mais enxergar mais nada para o futuro. Por quê? Tem um véu diante dos seus olhos, porque muitas vezes o inimigo tem soprado aos seus ouvidos: você não pode, você não é capaz, e quando essas palavras entram no seu coração, um véu é colocado sobre a tua visão. Realmente não dá, realmente eu não consigo, realmente cheguei, acabou, não tem como mais. Um véu foi colocado diante da tua visão, aí você não sonha, você não projeta, você não olha para o futuro, você não tem esperança mais, tá bom do jeito que tá, vou só viver os dias dessa forma. Mas meus irmãos, eu vim aqui declarar que quando você arrancar os véus que estão sobre a tua visão, você vai voltar a sonhar, vai voltar a projetar, você vai entender que ainda há tempo de Deus fazer coisa grande na sua vida, dá tempo de Deus realizar grandes obras através de você, dá tempo de você desfrutar de coisas maravilhosas. Você crê? Arranca o véu da visão. Outros parecem que perderam completamente a fé. O que é a fé? A fé é aquilo que nos permite enxergar aquilo que não existe. Mas o inimigo vem tentando o tempo todo minar a nossa fé, colocando um véu sobre ela. É como se tivesse um lugar dentro do nosso espírito, da nossa alma, que tem lá um quartinho com uma porta, fé, que a gente pode acessar o tempo todo. É como se ele colocasse uma cortina sobre essa porta, a gente não enxergasse ela mais. Quantas pessoas sem fé nos dias de hoje, quantas pessoas que ouvem palavras e mais palavras, vindas diretamente do trono de Deus, mas não conseguem acreditar que elas são possíveis de serem realizadas. Quando uma palavra é liberada do altar, e você acha que essa palavra não é para você, é porque tem um véu sobre a tua fé, tem um véu que te impede de saber que essa palavra, por mais que ela não seja real na sua vida hoje, vai se tornar realidade amanhã. Por mais que a sua situação não seja a ideal hoje, se tornará uma situação melhor amanhã. Por mais que aonde você está hoje não seja o lugar que você quer, há um Deus que pode te colocar num lugar melhor amanhã. A fé te permite saber disso, que amanhã será melhor do que hoje, que 2025 será ainda melhor do que 2024. Nós cremos que há um Deus que nos permite dia após dia viver coisas extraordinárias, melhores e maiores, por causa da fé. Mas se a gente não tem mais essa expectativa, é porque o inimigo conseguiu colocar sobre a nossa fé um véu. Tem pessoas que parecem acorrentadas, improdutivas, pessoas que parecem incapazes de executar bem as tarefas que ela tem que desenvolver, pessoas que parecem que não conseguem mais romper na vida profissional, na vida ministerial, não conseguem fazer muita coisa. Por quê? Porque tem um véu chamado preguiça sobre a sua vida. A preguiça é um véu, que quando você deixa e permite com que esse véu se estabeleça sobre a sua vida, você se torna alguém improdutivo, alguém incapaz de desenvolver bem as suas tarefas, alguém que parece que está amarrado, acorrentado. Às vezes tem pessoas que a gente vai conversar, irmãos, que a única coisa que ela precisa resolver é largar a preguiça de lado.
Parece que a pessoa está arrastando assim, ó. Vamos fazer, vamos para cima, vai dar certo, vamos com força. E a pessoa está assim, já vou, igual aquele desenho que tinha antigamente, ó vida, ó azar, quem lembra? Arrastando, irmãos, assim, ó. É porque tem um véu chamado preguiça, que está assim, cobrindo essa pessoa por completo. Arranca o véu, meu irmão, vamos para cima, não dá tempo mais. Nós vivemos uma geração no tempo acelerado. Força, vigor, vamos pedir a Deus para injetar ânimo em você e vamos para cima. Nós vivemos um tempo acelerado, irmãos, tudo é urgente. Vamos junto, não dá para ficar arrastando mais não, irmãos. Arrastando assim, arrastando chinelo. Já conhece alguém que fica arrastando chinelo? Tem um véu chamado preguiça, chamado procrastinação, que está ali amarrando ela completamente, e assim por diante. Tem gente que tem um tanto de véu. Tem gente que tem véu sobre a vida sentimental, tem gente que tem véu sobre os relacionamentos, tem gente que tem véu sobre as emoções, sobre a vida espiritual, sobre a vida ministerial. Tinha de tudo para romper, tudo para dar certo, tudo para avançar, mas tem véus que estão limitando e impedindo de desfrutar e acessar o que Deus tem para elas. Mas tem um véu, irmãos, que é o pior de todos. Tem véu que tampa a visão, tem véu que tampa a fé, tem véu que é a preguiça, que vai impedir de avançar, mina as forças. Mas o pior véu de todos, sem dúvida, que trava completamente a vida de uma pessoa, é o véu do pecado. Tem vários tipos de véu, mas o véu do pecado tem novamente tirado das pessoas, da humanidade, a oportunidade e o privilégio de desfrutarem da presença de Deus. Esse é o pior véu de todos. Jesus já rasgou o véu, mas o pecado vem colocando o véu de novo. Aquilo que Jesus já fez, o pecado vem te impedindo, vem colocando de novo esse limite. Jesus já te libertou, mas o pecado vem de novo para te aprisionar. Jesus já pagou o preço, mas vem o pecado colocando de novo um jugo sobre a tua vida. Jesus concedeu acesso livre à presença, mas passa dia e após dia, e você se encontra ainda depressivo, triste, amargurado, porque o pecado está te afastando da presença de Deus. Então você já não consegue mais nem dobrar os joelhos e orar, porque o pecado é um peso sobre a tua vida, e te impede de acessar a presença de Deus. Mas eu tenho uma palavra direcionada para você hoje. Essa é noite de você tomar uma decisão de uma vez por todas, e arrancar e rasgar os véus da sua vida, e desfrutar daquilo que o céu tem para você, do que o céu tem para a sua casa, do que o céu tem para a sua vida. É noite, Igreja Batista Vida, de você olhar e ver qual o véu que está te limitando, e rasgá-lo de uma vez por todas. Arranca os véus que te limitam. É o véu da incredulidade, rasga ele. É o véu da preguiça, arranca da sua vida. É o véu da procrastinação, joga fora. É o véu do desânimo, rasga o véu da amargura, rasga o véu da inveja, rasga o véu da raiva, do rancor, da fofoca, rasga o véu da desonestidade. Igreja Batista Vida, rasga o véu do pecado hoje, e você vai ver sua vida mudar. Você vai ver sua vida transformar, você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida, você vai ver a presença revelando tudo que ela tem de bom e de maravilhoso para você. Rasga o véu do pecado, pois só assim você mesmo vai se liberar para viver o melhor de Deus nessa terra. Não é alguém que tem que fazer isso por você, Batista Vida. Jesus já fez, mas hoje a decisão é sua, de permanecer travado pelo véu, ou arrancar o véu de uma vez por todas da sua história. Quem está comigo para dizer amém? Irmãos, Jesus já rasgou o véu, e você hoje precisa rasgar o vínculo com aquilo que te trava, o vínculo com aquilo que te limita. É alguém? Rasga o vínculo com esse alguém que te puxa para trás. Sim ou não? É um lugar? Rasga o vínculo com esse lugar que te atrasa, que te limita. É uma situação? Rasga o vínculo com essa situação. É um pecado? Rasga o vínculo com essa prática. Mas rasga.
Quantos estão prontos hoje para poder viver algo novo de Deus? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que você tenha hoje a capacidade de tomar uma decisão que vai mudar a sua história completamente de agora em diante. Aquilo que te limita não vai te limitar mais. Aquilo que te prende não vai te prender mais. Aquilo que te impede de avançar não vai te impedir mais. Porque hoje você vai rasgar isso da sua vida. Se é preguiça, arranca isso de lado, irmãos. Larga para lá. E amanhã vai com força total. Vai com tudo. Vai para cima. Como eu dizia, ouvia tempos atrás de um professor: pisa no acelerador e vai. Tem uma música cristã assim, né? Pisa no acelerador e vai. Deus é contigo. Amém ou não amém? O que te prende, Batista Vida? O que te limita? Rasga o vínculo com isso que te impede de desfrutar o que Deus tem para você. Fique sobre os seus pés por um instante.